Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu estou usando a versão NAA, mas fica à vontade para ler na tua versão preferida. Estamos em Números, capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue essas ofertas aos levitas, e cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros, os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado
E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zurissadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheios de incenso, uma novilha, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico dos bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia foi Abidã, filho de Gedeone, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassados com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeone. No sétimo dia foi Aizer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassado com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro,
cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 1,560 kg, e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28,8 kg, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Capítulo 8. As 7 lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que iluminasse o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Versículo 5. A purificação e a apresentação dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor. Da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados, e eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer do primogênito, de cada um dos filhos de Israel, porque meu é todo primogênito.
entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazer o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e dos seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz respeito aos levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazer o seu serviço na tenda do encontro, mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. A celebração da Páscoa, capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés lhe respondeu: esperem, eu ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para estrangeiro como para natural da terra. Versículo 15. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam.
Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Que glória! Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Capítulo 10. As 2 trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado do leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo, de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês, e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria, nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 11. Os israelitas partem do Sinai. No 2º ano, no 2º mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan,
formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nessa ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Versículo 29. Moisés roga a Robabe que vá com eles. Moisés disse a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu o darei a vocês. Venha conosco. Nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Robabe respondeu, não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu, por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava, levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Aqui a gente termina mais uma leitura. Nos encontramos amanhã. Deus te abençoe.